Vamos lá, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Maicon. Vou fazer agora apresentar as resoluções do quiz sobre dilatação linear, tá? Da física do primeiro ano que foi proposto para vocês. Então, primeira situação: um atleta participou de uma corrida de sua cidade com um percurso de 12 km, completando a prova em 40 minutos. A velocidade média desenvolvida pelo atleta foi: primeiro, velocidade é distância por tempo. Vamos tirar os dados que a gente tem aqui no nosso problema. A gente tem esse dado, 12 km, e temos esse outro, informação, em 40 minutos. Vale observar que todas as respostas estão em quilômetros por hora. Então, pessoal, quando a gente for calcular a velocidade, a gente vai precisar calcular a velocidade em quilômetros por hora. Então, vamos lá. A velocidade é o que a gente não sabe. A distância, 12 km. E o tempo, 40 minutos. O que a gente pode vir aqui fazer? A gente pode pegar e transformar esse tempo aqui em horas. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos recorrer aqui a uma regra de 3. A gente sabe que 60 minutos é 1 hora, 40 minutos vai ser x. Meio pelos extremos, né? Fica 60x igual a 40. X vai ser igual a 40 dividido por 60. Vou simplificar esses zeros. X vai ser igual a 4 sobre 6, que a gente pode dar uma simplificada aqui, dividindo em cima e embaixo por 2, que vai nos dar 2 terços. Então, essa informação aqui é 2 terços de hora. Beleza? Puxei a continha aqui pro ladinho aqui para ficar melhorzinho, mais bonitinho, organizado, e vamos lá. Velocidade vai ser igual a 12, que é a distância, dividido por 2 terços. Não vale passar isso aqui para número com vírgula, porque vai dar uma dízima periódica. Então vamos trabalhar com fração. Como é que se trabalha com fração mesmo? Mantém-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da fração que está embaixo. O que é o inverso da fração que está embaixo, pessoal? Esse número aqui, ó, vem para baixo e esse número aqui vem para cima. Essa multiplicação vai nos dar 12 vezes 3, 36, dividido isso tudo por 2, que vai dar 18. Como a gente já se preocupou em deixar certinhas as unidades, isso aqui é 18 km por hora, que seria a nossa alternativa de letra C. Vamos lá, segunda questão. Um carro de Fórmula 1 levou 1 minuto e 10 segundos para percorrer 4.200 metros no autódromo de Interlagos, localizado na cidade de São Paulo. A velocidade média desse carro em km por hora foi. Então vamos lá. Primeiramente, ele pediu as informações em km por hora. O que ele me deu de informação? Ele me deu tempo e me deu distância. E quer saber a velocidade. De novo, velocidade, distância por tempo. Vamos aqui tirar
as informações. A velocidade é o que eu quero, a distância 4.200 metros, tempo 1 minuto e 10 segundos. Então, temos aqui isso em minutos e segundos. O que dá para em minutos, segundos e outro em metros. O que dá para fazer? Transformar isso aqui para quilômetros. Como é que eu transformo metros para quilômetro? Pega esse valor e divide por 1.000. Como eu sei que divide por 1.000? Cada quilômetro tem 1.000 metros, pessoal. Então, isso aqui vai dar 4,2 quilômetros. Esse de baixo, o tempo, 1 minuto tem 60 segundos. Mais 10 segundos, eu tenho 70 segundos. 70 segundos é quanto de hora? Não valeu a pena trazer para quilômetros. Vamos calcular isso aqui então em metros por segundo e depois a gente transforma ele para quilômetros por hora. Então vale mais a pena. Então vamos aqui. 4.200 metros dividido por 70 segundos. Cortamos ou cancelamos os zeros finais, ficou 420 dividido por 70. 420 dividido por 70, pessoal, ou 420 dividido por 7, fica 60. 60 o quê? Metros por segundo. Povo, estamos aqui, ó. A gente está aqui e a gente precisa vir para cá. Como é que a gente faz a transformação de metros por segundo para quilômetros por hora? A gente tem que fazer o que com esse valor aqui, ó? A gente tem que fazer o que com esse valor aqui para passar para quilômetros por hora? A gente vai ter que multiplicar por 3,6. Quando eu faço essa multiplicação por 3,6, a velocidade vai ser em quilômetros por hora. E quanto é que é 60 vezes 3,6? Isso dá 216 km por hora. Que a gente tem uma alternativa aqui, ó. Alternativa B. Vamos para a próxima. A próxima questão. Um móvel animado no movimento uniforme percorre 30 metros com velocidade de 36 km por hora. Em quanto tempo o móvel faz esse percurso? Então, calma aí. Nós temos essa informação que é a distância e temos essa informação aqui que é a velocidade. De novo, nós estamos falando de velocidade, distância por tempo. Vamos aqui. Velocidade é 36 km por hora. O tempo é a distância é de 30 metros e o tempo é o que a gente está querendo saber. Repara que o tempo está em segundos. Então seria muito bom passar essa grandeza de quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que a gente faz para passar de quilômetros por hora para metros por segundo? Se para fazer este caminho daqui para cá a gente multiplica, para fazer esse caminho de volta a gente divide por 3,6. E aí a gente vem aqui no cantinho, ó, 36 dividido por 3,6.
Ah, Michael, eu não sei fazer multiplicação, ou melhor, divisão com vírgula. Então, calma aí, vamos tirar essa vírgula para a gente não ter problema de... Aqui, multiplica em cima por 10, embaixo por 10. O que vai acontecer? Quando tu multiplica por 10, essa vírgula aqui, ó, ela vai para baixo, ela vai sair. Então, em cima ficou 360, embaixo ficou 36. E aí, não tem mais vírgula, não tem como reclamar das vírgulas. E isso aqui vai dar 10. 10 o quê? 10 metros por segundo. Trouxe o cálculo para mais pertinho, deixei a minha área de trabalho um pouquinho mais bonitinha. Então vamos lá. Velocidade vai ser a distância. Perdão. Eu tenho velocidade. Então é 10 da velocidade, a distância 30 e quero saber o tempo. Esse t aqui, ele vem para cá multiplicando, então fica 10t igual a 30. Como ele está multiplicando esse 10, ele passa aqui para baixo com a operação inversa, dividindo, pessoal, 30 dividido por 10. E eu vou ter o t igual a 3. Como isso aqui já estava em metros por segundo e por metros, esse 3 é 3 segundos, que é a alternativa C. Em 1984, o navegador Amir Klink atravessou o Oceano Atlântico em um barco a remo, percorrendo a distância aproximadamente de 77 mil quilômetros em 100 dias. Nessa tarefa, sua velocidade média foi... Nós temos aqui duas informações. A distância e temos essa informação de tempo aqui, ó, só que de uma forma não tão explícita, que nós vamos ter que brincar com ela um pouquinho. Então, eu quero saber a velocidade, C a distância, 7.000 quilômetros, só que o tempo está em dias. E aqui mora o problema. Como é que eu vou transformar esse tempo que está em dias para alguma coisa horas? Simples, pessoal. Se nós pensar que um dia tem 24 horas, 100 dias vai ter quantas horas? X vai ser igual a 100 vezes 24. X vai ser igual a 2.400 horas. Então, quer dizer, o Amir Klink levou 2.400 horas para andar de um lado ao outro oceano. Dei uma limpada na área de trabalho para nós de novo. E vamos lá, então. Velocidade, distância por tempo. A velocidade é o que eu quero saber. A distância foi 7.000 e o tempo foi 2.400 horas. Vamos fazer algumas coisas aqui. Vamos cortar esses dois zeros aqui. Nós ficamos 70 por 24, né? Então, vou anotar aqui embaixo. 70 por 24. E a gente tem que fazer uma divisãozinha. Para facilitar a nossa vida, não perder muito tempo, eu fui aqui, busquei a calculadora. 70 dividido 70 dividido por 24 deu alguma coisa perto de 2,91. 2,91, vamos colocar aqui, isso aqui ficou aproximadamente 2,91 o quê? Quilômetros por hora, que a gente pode arredondar para esse número aqui, 2,9. Um maratonista percorre a distância de 42 km em 2 horas. Qual a velocidade escalar média
em quilômetros por hora do atleta ao longo do percurso. Pessoal, distância e o tempo está aqui. Então vamos lá. Velocidade é o que ele quer saber. Distância 42 quilômetros. Tempo 2 horas. Não é que ele vai, a velocidade que a gente vai encontrar aqui não é que ele correu sempre nessa velocidade. Que em média ele correu nesta velocidade. Horas mais rápido, horas mais devagar. Velocidade de distância por tempo. Então a distância 42, o tempo é 2. Uma divisão simples aí de 42 por 20 por 2, isso dá 21 quilômetros por hora. Que a gente tem a alternativa letra A. Uma pessoa percorre caminhando a pé 6 km em 20 minutos. A sua velocidade escalar média foi, vamos de novo, aqui ó, distância e tempo. Então, velocidade, distância, 6 km, tempo de 20 minutos, tá? Minutos. Então, aqui nós temos coisas é bom, né? Temos velocidades em quilômetros por hora e temos velocidades em metros por segundo. Então não dá para definir com qual das duas que a gente vai trabalhar. Mas não tem como trabalhar quilômetros por minutos. Não temos nenhuma dessas velocidades aqui. A gente vai ter que fazer transformações. A gente pode vir e transformar os quilômetros em metros. Basta multiplicar por 1000. Então fica 6.000 metros. Ou a gente pode transformar os minutos em horas. Como é que a gente vai transformar os minutos em hora? Regra de 3. Uma hora tem 60 minutos. Quanto de hora vai ser se a gente tiver 20 minutos? Então fica 60x igual a 20. X vai ser igual a 20 dividido por 60. Simplifiquei aqui e simplifiquei em cima e embaixo por 2. Isso vai dar, x vai ser igual a 1/3 de hora. Lá, limpei a minha área de trabalho, botei aqui, né? Então eu tenho espacinho agora para escrever, 1/3 de hora. Então, ou eu vou trabalhar quilômetros por hora, ou eu vou trabalhar metros por minuto. Mas daí não teria como trabalhar metros por minuto, que a gente teria que fazer uma segunda transformação aqui, ó, e trazer isso aqui para segundos. Que também não seria nada difícil, né, pessoal? Era só vir aqui e fazer 20 vezes 60. Por que vezes 60? Cada minuto tem 60 segundos. Isso aqui dá 1.200 segundos. Aí a gente tem tudo para trabalhar com medida. Então, pessoal, teremos que trabalhar com esse valor aqui, ó, 1.200 segundos. Mas eu vou optar por trabalhar por quilômetros por hora. É mais usual, sei lá, mais fácil na minha cabeça. Então, velocidade é distância por tempo. Velocidade vai ser a distância 6 dividido por o tempo 1/3. Como a gente já falou antes, mantém a parte de cima, multiplica pelo inverso da parte de baixo. O denominador aqui, a parte de baixo é 1, então isso aqui vai dar 6 vezes 3 só, 18 quilômetros
por hora. A gente não tem. Tem uma alternativa aqui, ó, 18 km por hora. Coisa linda, não precisava nem pensar muito mais do que isso. Vamos lá para a próxima questão. Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme segundo o referencial de inércia. A equação horária da posição dada por SI no Sistema Internacional de Medidas, isso quer dizer o SI, tá? Essa sigla aqui, ó. Então quer dizer que vai dar ou km por hora ou metros por segundo. Nesta equação, S igual a menos 2 mais 5 vezes T. Qual é a posição dessa partícula? Então vamos lá, pessoal. Vamos pensar da seguinte maneira. Se o T for igual a 0 segundos, quanto que ele vai... Onde é que ele vai estar? O início, o começo de tudo. Eu vou pegar a equação. Menos 2 vezes... Mais, perdão. 5 vezes o T. No lugar desse T que eu escrevi aqui, eu vou botar o valor que eu atribuí para o tempo. Nesse caso, o T0. Então, vamos lá. Vai ficar S igual a menos 2 mais 5 vezes 0. S vai ser igual a menos 2. Vamos fazer para T1. T1. Já vou botar direto sem escrever a fórmula. Menos 2 mais 5 vezes 1. S vai ser igual a menos 2 mais 5. Aqui tem uma dúvida matemática de quase todo mundo. Como é que eu junto menos 2 com mais 5? Pensa em dinheiro. Devo 2 e tenho 5 reais. Me sobra 3. Vamos fazer para T2. Vamos fazer para T2. S igual a menos 2 mais 5 vezes 2. S vai ser igual a menos 2 mais 10. S vai ser igual... Opa! Probleminha aqui na minha canetinha. Vamos lá. Menos 2. Opa, não é menos 2, estou na linha de baixo já. Devo 2 e tenho 10. Me sobra 8. Ó, pessoal, então eu dei uma limpada na área de trabalho. Então agora eu vou continuar a questão. Fiz esses cálculos aqui. Para que eu fiz isso? Para descobrir a velocidade que esse móvel se movimenta. Eu poderia vir aqui fazer um gráfico, mas é mais prático fazer uma tabela. Uma tabela de tempo por distância. Tempo 0, ele estava na distância menos 2. Ó, tempo 0, distância menos 2. Depois eu botei o tempo como 1. E a distância que ele me deu foi em 3. Ele botei a distância, o tempo como 2 e a distância deu 8. E eu poderia continuar fazendo essa tabela por um bom tempo. Se eu vim aqui e querer saber o tempo 3, basta eu observar aqui, como é um movimento retilíneo uniforme, esses espaços de tempo que passam iguais, as distâncias que andam são iguais. Então, nesse caso, mais 5, mais 5, mais 5. 8 mais 5 é 13. Então não precisava vir aqui fazendo a forma. Mas ele quer saber a velocidade. Claro, a velocidade já é essa situação aqui, ó, de quanto que ele anda. Mas como é que esse valor aparece? Velocidade, distância por tempo. Ele anda quanto? 5 metros em quanto tempo? Em 1 segundo. Então, velocidade é 5 metros por segundo. Agora, vai ser positivo ou vai ser negativo? Observe que o tempo vai passando e os números deste lado vão cada vez crescendo. Então, isso quer dizer que ela é um movimento
né, acelerado, e ele a velocidade tem que ser positiva. Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme segundo o referencial, mesmo o enunciado da outra, só que a pergunta agora não é de velocidade, ele quer saber qual a posição inicial desta partícula. A posição inicial, a partícula na posição inicial, é quando ela está no tempo igual a 0 segundos. Então o que eu venho? Eu pego a equação que eu tenho, que foi dada no problema, e no lugar desse t aqui, eu vou colocar meu valor inicial. Vai ser menos 2 mais 5 vezes 0. Isto aqui acaba se cortando. A distância vai ser menos 2 metros. Que a gente tem a alternativa A. 9. A mesma questão, só que agora, qual é a posição dessa partícula no instante 10 segundos aqui, ó. Eu posso vir fazer aquela tabela que a gente tinha feito antes, T0, T1, T2, T3, mas é trabalhosa demais, para dizer a verdade. Então vamos calcular no T igual a 10. A gente vai pegar a equação, nesse caso, menos 2 mais 5 vezes o T. No lugar do T, a gente vai trocar o T aqui por aquele valor do 10. Isso vai dar S igual menos 2 mais 5 vezes 10. Primeiro se faz a multiplicação, pessoal, não esqueçam disso. Menos 2 mais 5 vezes 10, 50. E agora a gente faz aqui. Tenho 50, gasto 2, eu fico com 48, que seria a nossa alternativa C. De novo, mesma questão, só que a pergunta neste momento é qual a posição que está a partícula passará no instante 2 segundos. Onde é que ela vai estar passando nesses 2 segundos? Então, pessoal, vamos calcular para o T2. Né? T2, tempo 2S, S igual, ó, repara, S minúsculo é segundos, S maiúsculo é distância. Menos 2 mais 5 vezes o tempo. Aqui de novo, no lugar desse T, eu vou botar o 2 segundos. Então, vai ficar S igual menos 2 mais 5 vezes o 2. S vai ser igual a menos 2 mais 10. S vai ser igual a 8. Que ele vai estar passando no ponto de 8 metros no referencial. Que referencial que a gente está falando? Referencial do plano cartesiano, aonde a gente tem o eixo X lá da matemática para nós aqui vai ser o nosso tempo, o eixo Y da matemática para nós vai ser a nossa distância, e o gráfico que gerar dessa equação, nesse caso é um gráfico mais ou menos assim. Essa inclinação aqui é a nossa aceleração e esse gráfico dá a nossa velocidade. Então, vamos ver o que mais temos. A pergunta de novo. Mesmo pergunta, só que agora ele mudou e te disse quanto tempo ele vai levar para a partícula passar na posição de 98 metros. Então, calma aí. Opa. Ele quer saber qual é o tempo
quando a minha distância for de 98. Essa distância aqui é o nosso S grande da fórmula. Então, S igual a menos 2 mais 5 vezes o T. Então, esse 98 aqui, ele vai entrar no lugar do S da fórmula aqui, ó. Então, fica 98 igual a menos 2 mais 5T. Esse menos 2 vai lá para o outro lado, só que quando ele troca de lado, ele inverte a operação, ele vem com um positivo, igual a 5T, isso vai dar 100 igual a 5T, que vai ser T igual a 100 dividido por 5, que vai ser 20 segundos, que é a nossa alternativa E. Bem, pessoal, era isso. Espero ter ajudado vocês. Desculpe alguns errinhos aí no meio do caminho de escrita feia aí, mas estamos tentando, tá? Até mais, até a próxima, valeu!